grande abraço para você que escolheu a Band Mais para se manter muito bem informado neste final de semana. E como a educação é assunto que está sempre na moda, nós convidamos a Heloísa Vendramini, que é mestra em educação e também é diretora da unidade do Senac Campinas, para a gente falar um pouco sobre educação. Heloísa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por ter vindo aqui à Band. Eu que agradeço o convite e vamos conversar um pouco aí sobre educação. E comigo aqui na condução do programa, a jornalista Ingrid Lopes. Bom dia, Didi. Bom dia, Edson. Bom dia, Heloísa. Bom dia. E como eu digo que eu sou sempre minoria aqui, vou deixar para a senhorita fazer a primeira pergunta para a nossa convidada. Heloísa, uma novidade, né? O novo ensino médio. Explica para a gente o que mudou, o que é esse novo ensino médio. Bom, Didi, é muito importante a gente explicar que hoje a gente não trabalha mais com disciplinas, e sim por áreas de conhecimento. Então, o jovem, ele vem para o ensino médio e ele vai ter as matérias, né? Antigamente a gente separava educação física, de artes, de ciências, e hoje é por área de conhecimento, onde há uma integração entre os assuntos. E é muito importante destacar que essa nova proposta, ele trabalha através de projetos onde ele agrega os conhecimentos e também no Senac a gente trabalha com a questão do projeto de vida, ou seja, responder àquela velha questão, né? Isso que eu estou aprendendo, aonde eu aplico na minha vida prática, no meu cotidiano, no meu dia a dia. Essa é a principal diferença do novo ensino médio, né? Que é a atuação por áreas de conhecimento. Agora, Luiz, eu estou curioso para saber, por exemplo, como que se dá a avaliação, porque como você citou antes, se era seccionado por matéria, eu imagino que a avaliação ela era mais precisa, vamos dizer assim. Como é que fica agora com esse novo modelo? Excelente a sua pergunta, porque a gente tem diversas formas de fazer uma avaliação, desde alguns conteúdos que têm uma necessidade de ter uma avaliação mais específica. Por exemplo, na área de matemática, tem alguns cálculos que o aluno tem que demonstrar que ele aprendeu, né? Que ele adquiriu aquela competência. Mas, no geral, é como ele vai concretizar esse projeto, ou seja, ele vai construir uma hipótese onde ele vai usar conteúdos de matemática, ele vai ter que escrever sobre esse conteúdo, é onde a gramática está sendo avaliada, então é através de atividades práticas também. O Senac trabalha com a metodologia de projetos, então a gente sempre gosta de avaliar, né, num tempo integral a questão dos projetos e das realizações dessas. Então são entregas durante o ano todo, onde o aluno ele vai ter a oportunidade, vamos dizer, eu não estou bem em gramática, escrevendo bem, preciso ler mais, ele vai ter a oportunidade no decorrer durante o ano dele adquirir esse aprendizado, onde ele vai ter um reforço maior sobre aquele conteúdo. Nós três aqui, cada um de nós, a gente pode ter facilidade numa área e necessidade de desenvolvimento em outras. Então, é sobre isso que a gente fala, o desenvolvimento das competências para eu atingir alguns objetivos de vida, seja para eu prestar um vestibular, seja para eu procurar um primeiro emprego. Então, assim, essa que é a grande diferença hoje, até da avaliação, dela ser mais real com a necessidade de atuação desse jovem aí ao mercado e a sua posição enquanto cidadão também, né? E esse projeto, então, é individual, né? Como que se dá a construção desse projeto para cada aluno? A gente tem o projeto, ele acontece de duas maneiras, né? Ele acontece, o individual é o projeto de vida, né? Que cada um tem esse objetivo, a sua necessidade, mas existem projetos durante o ano, de acordo com cada área de conhecimento, que acontece coletivamente, que envolve o como eu trabalhar em equipe, como eu aceitar a opinião, né, do meu colega de trabalho, né? Ele exercita em sala de aula isso, né? São as competências que a gente fala, as competências de relacionamento,
que é o nosso grande desafio, né? Conteúdos a gente aprende com mais facilidade, mas a questão da interatividade, de eu dar a palavra ao outro, de eu desenvolver isso, o diálogo principalmente, é o grande desafio hoje do nosso século, não só dos alunos do ensino médio, né? E como é que os professores encararam essa mudança? Porque eu entendo que o aluno, ele chega pronto para assimilar o conhecimento que foi passado para ele, o que ele conseguir amealhar ali durante o período do estudo. Mas e o professor que está acostumado com aquele esquemão antigo, como é que foi essa mudança? Esse é um processo, Edson. O Senac já vem trabalhando, nós já estamos com o ensino médio integrado há 4 anos, então a gente vem há 4 anos no desenvolvimento dessa equipe de professores. Eles também realizam projetos comuns nas matérias, eles também realizam aquilo que vai ser desenvolvido em sala de aula, o planejamento coletivo. Qual o objetivo nesse bimestre que nós temos que atingir? Vamos dizer que nós 3 somos professores aqui de uma turma do técnico em administração, né? Quais são? A gente tem os conteúdos de administração, a gente tem os conteúdos de ciências humanas, né? E da parte de matemática. Então, assim, nós 3 nos reunimos para como que a gente vai integrar esse conhecimento. Então, o aprendizado para nós, equipe de coordenação, e para a equipe de professores também, que é o exercício desse trabalho coletivo e da aquisição de novas competências. A gente sempre, né, enquanto educador, a gente tem que estar estudando também e aprendendo. E a equipe assimilou isso com muita maestria, né? Eles percebem que faz muito mais sentido em sala de aula e no aprendizado. A gente percebe a evolução dos alunos. Então, a sua avaliação sobre esse novo ensino médio, né? Esse sistema diferente de avaliação é positivo? É muito positivo, Didi, porque o aluno ele consegue mostrar qual a competência que ele já tem mais desenvolvido e ele percebe aquilo que ele tem que estudar mais, desenvolver. Então, às vezes, quando a gente fala, a gente não tem uma avaliação só pela antiga prova que a gente fazia, causa uma insegurança, né? Ai, todo mundo vai passar. Não, o desafio é muito maior, porque ele vai ter, além de algumas atividades que ele faz por escrita, dessa entrega, ele vai ter que apresentar um trabalho à frente da sala, às vezes não só para a sala dele, que desenvolve a competência oral, que é desde como que eu vou ser um técnico em administração, como que eu procuro o meu primeiro emprego, como que eu monto o meu currículo, né? Então, assim, tem muito mais afinidade com o mundo ao qual a gente vive. E ele não é mais fácil, ela é até mais complexa, mas ela vai sendo construída no decorrer do ano. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos conversando com a professora Heloísa Vendramini, mestre em educação e também diretora da unidade do Senac Campinas. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, falando com Heloísa Vendramini, que é mestre em educação e também diretora da unidade de Campinas do Senac. Mas no intervalo aqui, a Didi tinha ensaiado uma pergunta que ela vai fazer para valer agora. Sim, Heloísa, você comentou, né, que os alunos não apresentam os trabalhos só para a própria turma. Como que acontece essa apresentação para mais pessoas? Então, Didi, isso vai depender assim do grupo e de como está o projeto desse aluno, né? Aquele aluno que ele já vai adquirindo a confiança, ele já apresentou, ele já está confiante em discutir sobre aquele assunto, existem várias maneiras. Dentro do nosso espaço, né, eu convido a todas as pessoas aqui de Campinas e região que não conhecem a nossa unidade, que venham a conhecer, né, nossa unidade do Senac. A gente tem um grande pátio ali, onde os alunos do ensino médio apresentam o seu projeto, o que ele desenvolveu até aquele bimestre, né? Isso no primeiro, no segundo, no terceiro ano aí do ensino médio. E os alunos, quando eles vão chegando ao final do curso, eles vão adquirindo uma confiança e eles mesmos que se propõem.
E dentro do Senac, hoje a gente tem aí cerca de 4.000 alunos de diferentes áreas, os alunos vão tendo acesso a esse projeto, ao conteúdo que esse aluno produziu, seja numa apresentação, numa fala oral, seja na apresentação de um banner, e a gente tem alguns momentos também que isso é apresentado para os pais, né? Que nas nossas reuniões aí de final, de bimestre, os alunos apresentam as suas produções aí para os familiares e responsáveis também. Isso exercita que perca a desinibição, né? Que ele tenha coragem de apresentar a sua ideia. Isso fomenta muitas possibilidades aí de atuação dele enquanto profissional. Eu gostaria de ouvir você sobre um tema que nós já abordamos aqui numa entrevista passada, num programa passado, por ocasião do Dia do Professor, dizendo que no máximo, algum tempo atrás, não vou falar quanto tempo não, mas algum tempo atrás, no máximo, a gente tinha aí uma biblioteca para você consultar. Hoje os alunos vêm com o smartphone, já vêm com o Google e vêm com outras plataformas aí praticamente confrontando o professor. Como é que está sendo esse novo modelo de aprendizado junto com o aluno de ensino também dessa nova técnica? Edson, é excelente esse questionamento, porque hoje a gente entende o aprendizado, a construção do aprendizado, não é só o professor que é o detentor daquele saber, e sim ele está sendo construído. Então, se o aluno traz uma novidade, e hoje nós, com acesso a plataformas, à internet no geral, que a gente tem que ter uma visão crítica do que é verdadeiro, né? Se a gente for entrar no campo de fake news, as questões, né? Da onde é esse conteúdo? Qual que é a fonte? Então, o professor, ele ensina a metodologia disso, até para ele verificar. Então, quando o aluno vem confrontando, o professor vai junto debruçar e olhar aquele conteúdo. Se ele é de uma fonte segura, quais são as outras fontes que trabalham sobre esse mesmo assunto, tem alguma opinião diferente? Então, quando ele traz a provocação, o professor transforma isso num próprio desafio para o aluno. Será que isso que você está trazendo realmente faz sentido? Então, assim, não é mais bloqueado. Quando nós... antigamente, há uns 10 anos, a gente era até proibido de entrar em sala de aula com o celular. Hoje ele é bem-vindo, a gente tem que usar a tecnologia a favor, né? E aí, na nossa proposta de ensino, o professor estimula o aluno, ou seja no notebook, ou seja no próprio celular, para aqueles que têm, né? Porque quando ele não tem, a gente tem que estar oferecendo isso para ele. Pesquisar. Então, o professor já estimula. Então, o aluno, quando ele vai trazer, ele sabe que da provocação dele vai gerar uma nova pesquisa, uma nova apresentação e até o prestar de contas ali para toda a sala, né? Então, assim, do limão a gente tem que fazer aí uma limonada, né, bem feita, onde todos participam. Essa questão de saber da fonte, de onde veio, é bem importante, porque o aluno sai do ensino médio muito mais preparado para a faculdade, né? Porque na faculdade a gente precisa realmente ter uma fonte segura para poder falar o que a gente está apresentando, enfim. E no ensino médio isso fica um pouquinho de lado, né? Às vezes o aluno só apresenta o trabalho e passa batido de onde tirou. É bem importante mexer com isso. E eu queria ver com você se na questão do ensino médio e técnico, existe uma integração entre o médio e o técnico? As duas modalidades, elas andam juntas ou é separado? Como que funciona isso na escola? Didi, agora eu vou contar um pouquinho como o Senac trabalha, né? A gente trabalha com ensino médio técnico integrado. O aluno que faz a sua matrícula para o primeiro ano, ele vai, durante os 3 anos, ele vai ter os conteúdos do ensino médio e os conteúdos técnicos daquela habilitação. Hoje a gente está com inscrições abertas para 2023 para o técnico em administração. Então, além dos conteúdos da ementa, que isso é via Lei de Diretrizes e Básicos, o Senac segue de todos os conteúdos que todos os alunos do Brasil têm que ser desenvolvido, ele também desenvolverá o técnico em administração, que o Senac ele tem aí vários anos, a gente tem mais de 70 anos, né, de história da formação técnica. Isso ele se complementa. Então, além dos conteúdos básicos, né, da formação básica, ele vai fazer também
conteúdos, áreas de atuação, por exemplo, na administração ele vai a parte de RH, a parte de marketing, todos os conteúdos de um técnico em administração. Porque ao final dos 3 anos, ele vai ter uma dupla certificação. Ele é aluno formado do ensino médio e ele é um técnico em administração. Então, ele sai com uma dupla diploma aí, que ele pode desde já atuar, durante o curso ele já pode estagiar, ou ele pode seguir por uma carreira de uma graduação, né? Já com aquela experiência. Quando você fala, às vezes no ensino médio a gente não discutiu alguns assuntos, dentro do ensino médio técnico integrado, ele é provocado a discutir, porque ele sai dali, ele sai com um diploma, e um diploma profissional ele tem que demonstrar tudo aquilo que ele aprendeu e desenvolveu. Bom, o que eu quero saber é se tem algum esquema de bolsa de estudo, mas você responde daqui a pouquinho. Nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso Band Entrevista, hoje ouvindo a Heloísa Vendramini, que é mestre em educação e também diretora da unidade Campinas do Senac. Nós voltamos já já. Voltamos com o último bloco do nosso Band Entrevista de hoje. Nosso tema é educação. Nossa convidada é Heloísa Vendramini, que é mestre em educação e também diretora da unidade Campinas do Senac. E eu tinha deixado uma pergunta para ela, quer saber se tem algum tipo de bolsa de estudo no Senac Campinas. Edson, temos, né, em todas as nossas modalidades, nós temos bolsa de estudo. Quem que pode participar, né? A gente sempre fala, são aquelas pessoas individualmente que têm a renda de até 2 salários mínimos federais, né, por pessoa morador na casa. Hoje isso atinge mais ou menos 90% aí da nossa população. Então, eu sempre convido, entre no site, né, do Senac, escolha a programação, isso não só para o ensino médio, mas para todas as nossas modalidades. Às vezes a pessoa fala, poxa, eu estou num processo de transição de carreira, ou eu tenho vontade de me especializar na área que eu trabalho, fazendo um curso para eu me atualizar, mas eu não consigo hoje financeiramente. Faz parte aí da nossa vida, né? Então, assim, entre assim, em contato, veja a data do curso. O Senac sempre abre as inscrições com 30 dias de antecedência, ao meio-dia. Então, se eu tenho um curso começando, hoje a gente está aqui, né, no sábado, eu tenho um curso começando, vamos dizer, no dia 12 de dezembro. 30 dias anterior a isso, ao meio-dia, não sendo no domingo, abrem as inscrições para bolsas de estudo que a própria pessoa pode se candidatar. E dependendo do curso, tem lá pré-requisito, qual é a escolaridade que essa pessoa tem, a disponibilidade para ela vir presencialmente na unidade, e a gente, assim, tem cada vez mais aumentado esse percentual de bolsas, né, de estudo. A gente já está com programação aí, né, o ensino médio, que a gente está aqui conversando hoje, a gente já tem aí 2 turmas formadas e a gente tem mais 2 turmas dentro do técnico e administração com inscrições abertas. A gente sempre convida, quer conhecer a nossa escola, venha até o Senac, venha com o seu filho, que é uma escolha, o ensino médio, ainda, né, de um jovem de 14 a 15 anos. Então, é uma escolha que envolve os responsáveis por esse jovem também. Então, a gente está com as inscrições abertas, pode entrar no nosso site. Qual que é o site mesmo? É o sp.senac.br/Campinas. Depois a gente coloca lá no GC. E o endereço é Rua Sacramento? É Rua Sacramento 490. A gente falou do endereço, você comentou da disponibilidade da pessoa ir até o Senac, mas tem cursos EAD também. Como Temos. funciona? Durante a modalidade, Didi, a gente teve aí uma migração, muitas coisas aconteceram de forma remota. A gente tem um portfólio também de cursos técnicos que acontecem de forma à distância.
que é uma metodologia completamente diferente também de tudo que a gente conversou aqui sobre os projetos, porque o EAD, o proporcionar os encontros, isso também acontece de forma remota, né? Mas a gente tem todas as modalidades, tem uma caixinha lá no nosso site que trata todas as modalidades de curso à distância. Temos sim a possibilidade. E durante a pandemia a gente teve assim diversos novos alunos, né, que estavam até fora do país, que conseguiram estar estudando aí conosco de uma forma à distância. E os cursos com certificação do MEC? Todos eles a gente tem aí um reconhecimento, né, da nossa certificação. Para o mercado de trabalho, o ensino técnico tá sendo bem importante, né? Assim, eu fiz ensino técnico, foi super legal, ele prepara a gente para muita coisa mesmo, para a faculdade é excelente, mas você recebe um feedback bom dos alunos? Como que é isso? É interessantíssimo isso, porque o mercado está buscando, a gente sempre está falando, né? Existem vagas de emprego que não estão sendo preenchidas pela falta de qualificação. E a opção por uma formação técnica é a opção onde a gente, no ensino médio técnico integrado, eles são 3 anos, porque a gente tem o ensino médio conjunto, né? Mas dentro de uma formação técnica, o aluno se forma em 18 meses, em 20 meses, nas mais diversas áreas de atuação, onde estão buscando profissionais qualificados. E hoje, com a oportunidade de eu estudar com a bolsas de estudo, a gente tem que se informar, buscar, frequentar, né? Porque a gente tem o compromisso de proporcionar um desenvolvimento com qualidade e de pessoas, cidadãos que vão aí colaborar aí com a nossa sociedade. Para dentro dessa exigência cada vez maior de se buscar um profissional, não que seja competência do SENAC, mas o SENAC encaminha alguém depois do curso completo, ou alguma empresa procura o SENAC dizendo, olha, eu tenho uma vaga aqui, você tem algum aluno bom se formando aí? Existe essa interação? Sim, existe. Isso já acontece desde que ele se matricula. Dentro do nosso site tem um portal onde as empresas divulgam as vagas e o aluno tem acesso a essa vaga e ele se candidata. Então, a gente só oferece a plataforma, porque nós, enquanto educadores, a gente tem que acreditar que aqueles 30 alunos que estão ali dentro têm a competência e o empregador ele tem um perfil. Tem alguns que eles querem alguém mais comunicativo, para outras áreas eles querem alguém que faça um trabalho com mais agilidade. Cada um de nós temos um perfil diferenciado. Então, assim, não existe o encaminhamento, porque sim, o empregador tem que estar escolhendo o perfil que ele quer e o aluno escolhendo o local, qual que são os benefícios, qual que é a bolsa para esse estágio ou para essa vaga. A gente sempre fala, para isso dar certo, é uma escolha dos dois lados e a gente exercita muito isso dentro dos nossos cursos no SENAC. Eu tenho que estar preparado e eu tenho que também saber o local a qual estou me candidatando para trabalhar, o que eles esperam de mim, eu consigo entregar para ser um processo de trabalho saudável. Afinal, a gente passa aí mais de 1/3 das nossas vidas dentro do trabalho, né? Então ele tem que ser com qualidade, ele tem que ser alinhado aos nossos valores, aquilo que eu acredito. Quando a gente fala, vamos vestir a camisa da empresa, tem que saber a empresa que eu estou indo, entendendo os seus valores, se combinam com aquilo que eu acredito também, porque daí assim é uma relação que vai ser muito mais só do que os salários, os benefícios, né? A gente já está chegando ao final do nosso programa, mas dá tempo ainda da Didi fazer uma pergunta para você responder, exercitar o seu poder de síntese em 30 segundos. Vai, Didi. Na verdade, é mais um comentário, que a pessoa sai preparada mesmo, né, com o ensino médio e técnico para o mundo, né? Para poder trabalhar e corresponder ao que a empresa espera, né? É muito bom mesmo o que o SENAC está oferecendo. É de grande responsabilidade, a gente faz, né, esse exercício com o aluno, claro que depende da vontade, do desenvolvimento dele, mas que durante o período que ele passa conosco aqui no SENAC, ele vai ser muito estimulado a isso e a conquistar tudo aquilo que ele deseja e sonha, né? Então, assim, a gente tem que acreditar na educação como
um local, um espaço onde eu me enxergo enquanto ser humano, ser que vou interagir com qualidade, com a paz, né? E para um mundo melhor. É muito sobre isso que a gente desenvolve, além dos conteúdos de todas as matérias. Muito bem, agradecemos então a presença da Heloísa Vendramini, mestre em Educação e diretora da Unidade de Campinas do SENAC. Agradecemos você também, a sua audiência. Desejamos a você um ótimo final de semana e amanhã exerça o seu direito de voto. Semana que vem a gente volta com Band Entrevista. Até lá.